Isso não é apenas história. Isso é a providência de Deus que está disponível ainda hoje para você e para mim. Talvez hoje não é mais um embate militar. Talvez hoje não é um exército que está cercando a sua casa. Talvez não é uma ameaça de invasão à sua propriedade. Mas há outros inimigos terríveis, perigosos, ameaçadores, que assustam a gente, que intimidam a gente. Problemas e inimigos maiores do que nossas forças. Nós não temos em nós mesmos força para enfrentar, nem estratégia. Mas aqui nesse texto, nós aprendemos sobre as armas da vitória nesta grande batalha. Quando você não sabe o que fazer, Deus dá para você estratégias para fazer e vencer. Que estratégias são essas? A primeira delas, meus amados irmãos, confira comigo a partir do verso 3, é a oração. A oração. A oração não é em si poderosa, é claro. Mas a oração é o instrumento para a gente fraca acionar o Todo-Poderoso. A oração leva você a conectar sua fraqueza com a onipotência de Deus. A oração une o altar da oração ao trono que governa o universo. Então diz a Bíblia que Josafá começa a orar, a buscar o Senhor. E a pergunta é, quando é que você deve orar? Você deve orar quando o inimigo ataca você. E ele ataca você todo dia? Em todo lugar? Em todas as circunstâncias? Ele ataca você, e quando você deve orar? É quando você está com medo. Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. Josafá é um rei, ele é muito rico, ele é muito poderoso, mas ele teve medo. Você tem medo também? Tem hora que você tem medo também? Você lida com problemas na sua vida, na sua casa, que você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu vou fazer, eu não sei como fazer, esse problema eu não sei resolver, esse problema é muito maior do que eu tenho capacidade de resolver, e às vezes você se vê ameaçado, e você tem medo, e Josafá teve medo, e quando você tem medo, você precisa buscar o Senhor. Agora notem, o medo não o afastou de Deus, o medo o empurrou para Deus. Terceiro, quando você deve orar? Você deve orar quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes quando a gente sabe o que fazer, a gente toma as medidas na nossa mão. Nós sabemos, nós fazemos, nós somos capacitados, nós estamos equipados, eu sei o que eu vou fazer. E às vezes nós achamos que nós temos nas mãos todas as ferramentas necessárias. Este homem não tem ferramentas, não tem elemento humano, não tem poder, não tem estratégia, ele está completamente à mercê da circunstância adversa, e nessa hora ele ora. Ele ora. E se você perceber, ele faz duas confissões: sentimento de fraqueza, não em nós força, sentimento de incapacidade, não sabemos o que fazer, mas ele tem sentimento de confiança em Deus, pois os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você pudesse perguntar de novo o texto. Nós falamos por que orar. Agora a pergunta é, como orar? Como orar nestas horas? E o versículo 3 nos ensina que nós devemos orar com jejum. Tem hora, irmãos, que a batalha é mais renhida. E tem batalha na vida que você é compelido a jejuar. Você se abster dos melhores prazeres da vida. Para você se recolher e declarar para Deus, Deus, ou o Senhor age, ou eu pereço. Ou o Senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Ou o Senhor manifesta o teu poder, ou não tem escapatória. Esta é uma disciplina cristã que tem sido esquecida na nossa geração. Mas há nós na nossa vida que não vão ser desatados, a não ser que nós oremos e jejuemos.
Há batalhas em nossa vida que não serão vencidas, a não ser que nós oremos e jejuemos. Quando os discípulos de Jesus estavam fracassados diante de uma multidão, impotentes para resolver um problema de um pai aflito, eles disseram: mas por que nós não podemos? E Jesus diz: essa casta só sai com oração e jejum. Tem hora que é necessário jejuar. Mas como orar? Nós devemos orar também em conjunto. Olha o versículo 4 comigo. Judá congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Tem hora que a oração é entrar no quarto, fechar a porta e só você com Deus. Mas tem hora que a oração precisa ser uma oração coletiva, da Assembleia dos Santos, de uma convocação da igreja, para toda a igreja orar. Tem causa, meus irmãos, que não afeta apenas a nossa vida, afeta a vida de todos, de todos, de todos. E nessa hora, toda a comunidade precisa sentir o mesmo peso, precisa sentir a mesma urgência, precisa sentir a mesma necessidade e buscar a Deus em oração. Mas como nós devemos orar ainda? O texto nos ensina. Se você ler o verso 5 até o verso 11, o rei Josafá está orando. E ao orar, ele menciona duas coisas acerca de Deus. Primeiro, ele mostra que Deus é soberano. Sabe o que significa isso? Quando a gente passa por um problema, e nós não sabemos o que fazer, e nós não temos força, e nós não temos estratégia, nessa hora você precisa entender uma coisa, que o seu Deus continua no trono. O seu Deus não perdeu o controle. O seu Deus não conhece impossibilidades. O seu Deus não tem problema para ele insolúvel. O seu Deus pode entrar na história e reverter a situação e mudar o placar do jogo e virar a mesa e fazer um grande milagre onde você só vê tragédia. Deus é soberano. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus nos céus. Ele domina sobre todos os reinos dos povos, e na sua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo, disse o rei Josafá. Mas há uma segunda coisa que ele faz aqui. Além de reconhecer a soberania de Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Orar vitoriosamente é lembrar a Deus o que Deus prometeu a você. Sabe por quê? Porque Deus é avalista da sua palavra. Deus está empenhado em cumprir o que Ele prometeu, e nenhuma das promessas de Deus pode cair por terra. Olha o que Ele vai dizer. No versículo de número 9. Ele está citando o que Deus havia dito: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso havia sido promessa de Deus. Quando aquela casa foi levantada, quando aquele templo foi consagrado, Deus fez essa promessa, e Ele está reivindicando o cumprimento dessa promessa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus é o avalista da sua própria palavra.